Olá pessoal, bom dia. Para vocês que estão entrando, alguém me fala aí se está escutando bem, se está conseguindo me ouvir certinho. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar antes da gente começar mais essa live do Centro de Cura. Então, conseguindo me ouvir alguém? Tá tudo certo? Ótimo. Bom dia, Carol. Obrigado aí pelo retorno. Então, você que está chegando aí, aproveita esse momento que ainda a gente não começou, nós não começamos. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Convide pessoas para estarem nessa live. Alguém que você conhece que está passando por algum momento de enfermidade. Eu gostaria que você convidasse. Copie o link, manda no WhatsApp também para o pessoal. Eu creio que vai ser um momento muito bom que vamos estar aqui falando um pouco mais sobre o amor curador de Deus. Amém? Então, o pessoal que está chegando, sejam todos muito bem-vindos. Antes de mais nada, eu vou começar fazendo uma oração para dar tempo do pessoal chegar, tá bom? Pai, muito obrigado por estar aqui nesse momento, pela oportunidade de estar levando a Tua palavra. Pai, obrigado porque a Tua palavra é viva, eficaz e ela produz saúde para o nosso corpo. Te damos graças por esse momento, Senhor, porque Tu és bom em todo tempo. Glórias nós te damos no nome de Jesus, porque Ele é poderoso para nos salvar e nos curar. Obrigado, Senhor, por mais essa live, por mais esse momento. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, para quem não me conhece, eu sou Murilo, eu sou diretor do Centro de Cura de Florianópolis, da Igreja Verbo da Vida, do pastor André Martins, mais conhecido como Andrezinho, aí no ministério. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao pastor Rafa, Manu, Carol pelo convite que fizeram para eu estar aqui divulgando um pouco mais a palavra de Deus. Amém? E hoje, para quem não conhece, o Centro de Cura está funcionando nessa época de quarentena, ela está funcionando de forma nacional através das nossas lives do Facebook. Está ocorrendo de segunda a sexta-feira, das 10 às 10h30. Então fique atento, nesses próximos dias aí outras ministrações vão ter para que a sua fé seja fundamentada na verdade da palavra. Então convide pessoas e nesses próximos dias também esteja conosco, porque de fé em fé, de pouco em pouco a gente vai avançando no projeto de Deus que é cura e salvação para nós. Amém? Então hoje a gente vai começar falando sobre o amor curador de Deus. É a primeira ministração que a gente tem nessa semana. Sabe, quando a gente vai pensar sobre o amor curador de Deus, durante um processo de enfermidade, a gente pode estar pensando. Algumas dúvidas e questionamentos podem vir na nossa mente e a gente pode pensar: será que Deus me ama realmente ao ponto de me querer ver curado? Outras dúvidas podem surgir pensando: será que Deus não está trazendo essa enfermidade para mim para que haja uma comprovação da minha fé, ou por essa enfermidade chegou até mim como um castigo de Deus por eu andar em pecado? E eu costumo falar que a maior barreira para a cura é a incerteza do que Deus pensa a respeito dela. É o que Deus pensa, qual é a vontade de Deus para estar manifestando a sua cura. E algumas pessoas podem dizer: não, eu creio na cura e eu serei curado se Deus quiser. Sabe, esse termo "se Deus quiser" talvez seja uma forma de você ainda não saber realmente qual é a vontade de Deus nesse processo. Então a gente tem que pensar muito bem. Deus realmente quer esse processo de cura para nós, amém? E aí eu fiquei pensando, vocês já pararam para pensar também que algumas pessoas na época de Jesus, mesmo estando presente ao lado dele, não foram curadas? E muitas das vezes elas não foram curadas porque elas não sabiam que ele podia curar, né? Então o não saber a vontade de Deus pode estar impedindo que a cura chegue até você. Sabe, o querer e o poder, saber o querer e o poder que há no nome de Jesus é um acesso direto para que você tenha cura e libertação.
Sabe, em Oséias 4:6 diz que o povo perece por falta de conhecimento. E doença é uma forma do povo perecer. Então, quando você ainda não tem conhecimento a respeito disso, você pode estar perecendo por falta de conhecimento. Aí eu vou dar um exemplo, vamos supor, uma pessoa ela está passando por muitas dificuldades e, porém, um homem muito rico, deixou um nome dela no testamento. Aí eu te pergunto, as dificuldades que essa pessoa está passando é culpa de quem fez o testamento ou da pessoa não ter conhecimento do que está escrito nesse testamento? E assim é o que está acontecendo com muitas pessoas que estão doentes. Por falta de um conhecimento do que está escrito, elas podem estar perecendo e adoecendo. Sabe, eu estou aqui para falar o seguinte, existe um novo testamento que Jesus já deixou para você, para que cura estivesse disponível para todos nós. E isso que eu estou fazendo aqui é uma forma de evangelizar. Evangelizar é avisar os desavisados que há cura, que há salvação, que há um novo testamento. Amém? Em Romanos 12:2 diz que só podemos experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se nós renovarmos a nossa mente. Então, estar escutando as coisas de Deus, estar estudando a palavra dele, é renovar a mente para que a gente possa provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em Salmos 107:20 diz: Ele enviou a sua palavra e o sarou. Amém? Ou seja, a palavra de Deus é capaz de nos sarar. A palavra de Deus é considerado um remédio infalível que nós temos a todo instante. E todas as vezes que a gente pensa em remédio, a gente tem que pensar o quê? Como eu devo tomar esse remédio? Quando a gente pega a bula de uma medicação, está lá, a gente deve tomar 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, dependendo da necessidade. E para quem não sabe, eu sou da área da saúde, eu sou dentista. E às vezes o paciente chega no meu consultório com uma certa enfermidade e eu vou ter que prescrever um antibiótico. E às vezes eu falo o seguinte para eles: olha, lá pelo 2º ou 3º dia você vai se sentir melhor. Porém, não deixe de tomar essa medicação, senão a infecção, a doença pode voltar de forma mais severa. E assim, espiritualmente falando, somos nós com a palavra de Deus. Se nós deixamos de ler, de meditar sobre a palavra, as enfermidades que chegaram até nós podem voltar. Então, essa medicação da palavra, ela pode servir tanto para prevenir como para curar. Então, se você está aqui, às vezes fala assim: mas eu não estou doente. Mas escute essa palavra, porque ela pode ser prevenção para a sua vida e cura por aqueles que estão enfermos. Em Filipenses 3 diz que ouvir as mesmas coisas é segurança para nós. Então, por mais que você já tenha escutado essa palavra, fique conosco até o final, que eu creio que Deus pode estar acrescentando algo mais, algo novo na sua vida. Amém? Entender sobre o amor curador de Deus faz parte do entendimento do caráter de Deus. Se nós sabemos que Deus é amor e que Ele quer nos curar, a gente está começando a entender a verdadeira vontade de Deus. Para isso, a gente tem que tentar perceber como que era desde o princípio, desde o plano original em Gênesis, até quando essa doença as doenças foram instaladas na humanidade. Então é por isso que eu vou ficar aqui um tempinho com vocês, trazendo um bom fundamento para que vocês possam perceber que a vontade de Deus é cura e não doença. Amém? Então, lá no plano original de Deus, em Gênesis, toda a criação era perfeita. Deus criou os mares, terra, céus, animais, vegetação, e lá diz o seguinte: disse Deus, no capítulo 1, no versículo 26 e 27. Só um instante. No capítulo 26 e 27. No capítulo 1, no versículo 26 e 27. Disse Deus: agora vamos fazer os seres humanos serão como nós, que serão parecidos conosco. Eles terão poder sobre os peixes, as aves, os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, e Ele criou parecido com Deus, e criou homem e mulher e os abençoou.
Aqui é um princípio de que Deus, desde a criação, além de colocar tudo de forma perfeita, a intenção dele é nos abençoar desde o princípio da criação. Então, onde há bênção de Deus, não há maldição. Sabe, o maior propósito de Deus ao criar o homem é criar um relacionamento dele com o homem que foi criado. Nesse relacionamento original, Adão ele conseguiu provar a plenitude de Deus, a suficiência. O Éden era um ambiente onde que Adão era suprido em tudo, não havia falta, não havia necessidade, não havia enfermidade. Então esse plano original faz parte do caráter de Deus. Adão estava revestido da glória de Deus e Deus, porém, ele dá algumas ordens para Adão. Primeiro ele pede para governar céus e terras, dar nome aos animais, mas ele deixa um alerta para Adão. Ele fala em Gênesis capítulo 2, no versículo 17, ele fala o seguinte: para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se ele fizesse isso, certamente ele morreria. E essa morte que Deus estava se referindo era uma morte inicialmente espiritual. Ele não ia comer e morrer no corpo físico. A primeira morte que Adão sofreu foi a morte espiritual. E quando a gente pensa nisso, nessa ordem que Deus deu a Adão, há um princípio na palavra de Deus referente à obediência. E eu falo sempre que a obediência é confiar no caráter de Deus. Porém, Deus não obriga que nós confiamos nele. Ele apenas dá uma sugestão. Isso faz parte do caráter, do amor dele. O amor dele é um amor de livre-arbítrio. Ele não obriga a gente a ficar com esse amor. Porém, existem dois princípios nessa atitude de Deus quando ele não nos obriga. Há o princípio da obediência e o princípio da desobediência. Na obediência há uma garantia de Deus, porque ele vela pela sua palavra. Então tudo que ele fez e falou, ele vai cumprir. Porém, na desobediência, Deus não pode ser responsabilizado por tudo que acontecer fora da vontade dele. Ele simplesmente entrega a você a sua própria responsabilidade. Lá em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 22, diz o seguinte: meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção nas minhas palavras, nunca as percas de vista e guarde-as no fundo do coração, pois são vidas para quem as encontra e saúde para todo o teu corpo. Vida e saúde para quem guarda a palavra. Então, nós podemos dizer, para quem obedece a palavra e as guardas, tem saúde para o seu corpo. Logo, ao contrário disso, a desobediência pode trazer enfermidade. Vocês concordam comigo? Então, assim, a origem da doença, ela nasce exatamente por causa da desobediência de Adão. No capítulo 3, Adão desobedeceu a palavra de Deus e comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, o que Deus tinha falado com ele, que certamente ele morreria, por causa dessa desobediência, entrou maldição na terra, e o pecado, como consequência dessa maldição, o pecado e a enfermidade foi estabelecido na terra. E por causa do pecado, eu falo que Adão ele se esforçou para pecar. Ele não pecou porque ele quis, ele fez força para pecar. E lá em Romanos 6, 23 fala que o salário do pecado é a morte. Então, como ele se esforçou, ele tinha que ter um salário. Nesse caso, ele se esforçou para pecar, a morte foi o salário dele. E Deus não coabita com o pecado. Então, a partir desse momento, houve uma separação entre Deus e homem. Ou seja, houve uma separação do propósito original de Deus, que era manter relacionamento conosco. Porém, quando há essa separação, Deus já tem um plano. É o que a gente chama de plano da redenção, que foi feito para resgatar o homem que estava perdido, que estava afastado de Deus. Isso é o plano da redenção é a maior prova que Deus deseja nos curar. E o que é o plano da redenção? A gente vai explicar logo em seguida. Deus, um dos nomes dele é conhecido como Jeová Rafá,
que é considerado o Deus que te sara. Isso está escrito lá em Êxodo, no capítulo 15, no versículo 26, no final dele fala: eu sou o Senhor que te sara. Ok, você pode falar assim, tudo bem, mas será realmente que essa é a vontade de Deus, Murilo? E aí a gente vai lá para o Tiago, no capítulo 1, no versículo 16 a 17. Tiago, capítulo 1, do 16 a 17. Vamos lá ver o que diz. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com as sombras, como sombras inconsequentes. Aqui ele está falando o seguinte: não se deixe enganar. Então, nesse momento, talvez você pode estar enganado ou cegado pelo rei desse século, que é Satanás. Deus já está trazendo um alerta para não se deixar ser enganado, para conhecer verdadeiramente o caráter de Deus. Então, doença e enfermidade a gente pode considerar que não é uma dádiva, por isso ela não vem de Deus. Já a cura é um dom perfeito, então, como diz no capítulo, todo dom perfeito vem do alto. E Deus, eu costumo falar que Deus não é bipolar, então não há variação nele. Não tem um dia um dia Deus acorda mal-humorado e fala assim: não, hoje eu vou mandar a doença para o meu povo. No outro dia ele acorda alegre e fala assim: não, agora eu vou resolver curar. Não há variação de Deus. Deus é único, ele tem um único pensamento, ele é o mesmo ontem, hoje, vai ser assim para sempre. Então, o mesmo Deus que curava, que cura, será aquele que irá curar toda a humanidade em todo o tempo. Deus é bom e não há variação sobre a vida dele. Amém? E isso é uma grande característica que o Deus, mesmo separado do homem, ele andou preocupado com ele em todo o tempo. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Eu moro com meus pais, já tem muito tempo que eu moro em outra cidade, longe dos meus pais. E para quem me conhece sabe que eu gosto de viajar, e meus pais, todas as vezes que eu viajo, eles se preocupam do começo ao fim. É como se eu estivesse mais distante ainda deles. Eles não deixam de saber, em todo tempo eles querem saber onde que eu estou, se está tudo bem, se deu tudo certo o voo, que hora que eu cheguei, se deu certo o hotel. Isso faz parte da bondade do nosso Pai natural, né? Eu tenho certeza que você que está aí me escutando, em algum momento, sentiu essa bondade dos pais. E lá em Lucas 11, nos versículos 11 a 13, diz: e qual dentre vós que, se os filhos pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhes pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais ao Pai Celestial. É o que eu falo. Até os meus pais naturais são muito bons comigo, que dirá Deus, né? Então a gente tem que estar com essa linha de pensamento. Então, vamos voltar lá na palavra. Quando o homem está separado de Deus no Antigo Testamento, uma das maneiras que Deus quis fazer de demonstrar que estava preocupado e que amava ele, foi através das alianças que ele estabeleceu com o seu povo. Quando a gente pensa em aliança, uma coisa me vem à mente, a própria aliança que marido e mulher usam. Por mais que marido e mulher estejam separados, no sentido de um está trabalhando, o outro está em casa, quando a pessoa olha para aquela aliança, há uma simbologia de que existe alguém guardando por ela, que existe alguém amando ela. Então a aliança que Deus faz com os homens é uma simbologia do amor dele, é uma simbologia do cuidado dele de geração em geração. E aí eu não sei se vocês já foram em casamento católico, quando há uma troca de aliança entre os noivos, há um juramento, há um monte de promessas que o noivo e a noiva prometem ser fiel na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, até o fim dos dias, e assim vai essa promessa. Porém, aquele momento pode passar e o homem se arrepender e fazer tudo o contrário do que ele prometeu. Porém, a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Toda aliança que ele fundamentou
no Antigo e no Novo Testamento, ele cumpriu. E até hoje ele está cumprindo com essas alianças. E quando a gente vai pensar nas alianças, um bom exemplo disso é o povo atravessando no deserto e sendo suprido em tudo. Ele sendo suprido em alimento, em água. Onde havia muito sol, Deus colocava nuvens sobre o povo para que não houvesse calor excessivo. Na noite, onde havia frio, Deus levantava uma coluna de fogo para que o povo fosse aquecido. Então, esse preocupar de Deus em todo o tempo, na antiga aliança, é uma prova do caráter de Deus, desde antigamente. Porém, antigamente o pessoal havia apenas um reflexo de que Deus era, uma sombra de que Deus era. Não necessariamente o povo sabia do caráter verdadeiro de Deus. Então, Deus foi conduzindo a humanidade até a vinda de Jesus. E toda essa toda a bagunça que Adão causou até o Antigo Testamento, no Antigo Testamento até a vinda de Jesus, Jesus vem para arrumar toda essa bagunça, sabe? Existe essa notícia boa, que Cristo, ele vai consertar, ele vai ser aquele que vai ser intermediário, enviado por Jesus para consertar toda a bagunça do pecado que Adão fez. Lá em João, no capítulo 3, no versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo que aquele que nele crê não pereça. Aqui você pode falar, não adoeça, não morra, mas que tenha vida eterna. Pergunta: quem de vocês daria seu filho para que a outra pessoa fosse salva? Isso é um extremo amor. É um amor que eu falo que ele é um amor, é uma característica do amor de Deus, que ele é imensurável. Lá em Efésios 3 diz que para que vocês possam conhecer e compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade em conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Esse amor que Jesus trouxe, que Deus enviou através de Jesus, é um amor que até então não era conhecido, que nós chamamos de amor ágape. É um amor que está muito além das nossas naturalidades, vamos falar assim, no nosso amor natural que a gente até então conhecia. Há uma superioridade desse amor. E o caráter de Deus, ele foi verdadeiramente demonstrado através de Cristo. Lá em Colossenses 1,15 diz que ele, no caso de Jesus, é a imagem e semelhança perfeita do Deus do invisível, o primogênito de toda a criação. Lá em João 14:8, Jesus estava conversando com seus discípulos e no meio dessa conversa Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai e assim não precisaremos de mais nada. E Jesus, perplexo, responde: mas Filipe, como assim mostra-nos o Pai? Faz tanto tempo que eu estou com vocês e vocês ainda não me conhecem. Quem vê a mim, vê ao Pai também. Ou seja, Jesus era a expressão exata de quem Deus era. Aquele todo o tempo que ele ficou com os discípulos, ele estava demonstrando em amor quem Deus era. Ele falava o que Deus falava, ele fazia o que Deus fazia, ele curava como Deus curava. E isso é fantástico. Em Mateus 4:23 diz que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades entre o seu povo. Ou seja, o que Jesus fazia? O que ele viu o Pai fazer. Ou seja, ele ensinava, ele evangelizava e ele curava. Não há durante a Bíblia Jesus trazendo doenças, Jesus não querendo curar. Em Atos 10:38 diz que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e com ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Sabe, Jesus foi ungido por Deus através do Espírito Santo, que é o mesmo Espírito que está dentro de nós quando nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador. A importância de nascermos novamente é trazer esse Espírito Santo de forma que ele venha recriar o caráter de Deus em nós.
Deus estava com Jesus em todo o tempo. Jesus, ele foi o restaurador da separação do homem de Deus. Ele foi a cura, ele veio cumprir todas as exigências da justiça para que nós pudéssemos estar novamente com Deus, assim como Adão estava. E em João, no capítulo 14, no versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus a não ser por mim. Ou seja, Jesus foi aquele que realmente colocou a ponte no abismo que havia entre Deus e o homem. Amém? Eu costumo falar que Jesus é o zoso de Deus. Você fala zoso, o que é zoso, Murilo? Zoso é uma palavra grega que ela aparece 110 vezes no Novo Testamento, que significa, conforme o contexto, mas que pode ser aplicado em todos em Jesus, que é salvar, guardar, resgatar, curar, libertar. Então, Jesus foi o zoso de Deus, né? E quando a gente percebe isso, a gente tem que entender que a doença e a cura são duas coisas que não se conectam. Em João 10,10 diz que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Aí você pode pensar comigo, a doença rouba? Sim, ela rouba, ela pode roubar o seu dinheiro, tanto na medicação que você vai ter que comprar, como no médico que você vai ter que ir. Ela pode matar? Sim, existem enfermidades, infelizmente, que podem matar. Ela destrói, ela pode destruir sua família, ela pode destruir um lar. Então, mas Deus diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ou seja, o quanto o diabo quer roubar, matar, destruir, Jesus vem para trazer vida e vida em abundância. Ele vem destruir todas as obras que Satanás fez. Amém? Em Efésios, antes disso, eu falo que por causa da morte e ressurreição de Cristo, uma nova aliança, já que a gente estava falando de aliança no Antigo Testamento, uma nova aliança, um novo testamento é entregue por Jesus, por Deus, através da vida de Jesus, através da morte e ressurreição de Jesus. E é onde que a gente entra no período da Era da Graça. Em Efésios 2, 8, 9 diz: porque pela graça são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, para que as obras, não de obras, para que ninguém se glorie. Sabe? E eu falo que quando a gente ouve falar de graça, graça é um pacote da salvação conquistado por Jesus, que vem através do Espírito Santo. É a expressão da bondade do caráter de Deus, é a graça. Nós estamos vivendo na era da graça. Graça é salvação, é cura, provisão, é fruto do Espírito, é paz, é capacitação, habilidade. Não é só um favor imerecido, é tudo isso e muito mais. Então existe nesse momento uma graça de Deus para nos assistir nesse tempo que nós estamos vivendo. Graça é um presente de Deus. E eu falo que esse presente não nos custou nada além de fé. A gente recebe a graça pela fé. Porém, para Deus custou. E custou tudo que Ele tinha. Ele entregou o seu único filho para que essa graça viesse até nós. E por causa disso, o preço que foi pago foi altíssimo. Que por mais que por nós a gente não pagou nada por essa graça, mas Jesus pagou o preço por nós. Quando Deus olha para mim e para você com as óticas, com as lentes de Cristo, Ele consegue ver você sarado, curado, salvo, próspero, suprido em tudo. Então, assim, estar se vendo como Deus se vê, como Deus nos vê, é importante para que a gente tome posse de tudo isso que a graça nos capacitou, sabe? E nós devemos seguir. Jesus veio para nos trazer um exemplo de vida. E nós, por sermos cristãos, cristão significa ser pequenos Cristo. A gente deve andar como Jesus andou, a gente deve amar como Jesus amou, e a gente deve perdoar como Jesus perdoou. Em João 13,34, Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que da mesma maneira que tenhas um amor tenham amor uns para com outros.
sabe? Essa referência que Jesus traz de amor é a mesma referência de amor que nós devemos andar. E quando a gente pensa em perdão, em Efésios 4:32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou a Cristo. Sabe, eu estou finalizando já, mas eu quero chegar num ponto crucial. Para a gente receber o amor e o perdão de Cristo, a gente tem que ser um canal de amor, de bênçãos e de perdão para as outras pessoas. Durante esse tempo que eu estou no centro de cura, eu tenho percebido que muitas pessoas chegam enfermos aos nossos departamentos de cura, e muitas coisas estão associadas à falta de perdão. Eu pude manifestar e presenciar que pessoas com câncer, com diabetes, com doenças psicossomáticas como psoríase, pessoas com depressão, a maioria delas estão com raiz de amargura do passado. Sabe, eu não sei você que está me ouvindo agora nesse momento, se você tem alguma raiz de amargura do passado, se alguma pessoa te fez mal, eu te peço, em nome de Jesus, que você verdadeiramente libere o perdão. O perdão ele vai ser fundamental para que o amor de Deus entre verdadeiramente no seu coração. Que você aceite verdadeiramente todo esse perdão que Deus te deu, todo esse amor, repassando esse perdão para frente, sabe? Precisa a gente ver, a gente estar desgarrado. E aí você pode pensar, mas eu não consigo, é muito mais forte do que eu. Só que a palavra de Deus diz que nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Assim como Deus teve capacidade de nos perdoar, nós temos capacidade de perdoar os outros. Amém? Eu gostaria de agradecer a vocês que estiveram aqui conosco. Sigam firme essa semana, até na sexta-feira, das 10 às 10h30. Vão ter ministrações específicas que vão estar falando sobre a capacidade de você ser curado. Eu creio que entendimento está chegando na vida de cada um de vocês que estão aí. E passe essa palavra para frente, convide pessoas para estarem conosco aí durante a semana, e eu creio que Deus vai abençoar infinitamente aquelas pessoas que estão separadas da luz do entendimento. Amém? Fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada, fiquem na prática da palavra e não esqueça, Jesus morreu por você, Ele te amou, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o teu Filho para que você não pereça. Amém? Deus abençoe, fiquem com Deus a todos, até mais.